Bom dia. Ei, bom dia, bom dia. Deixando o pessoal entrar. Colocar aqui uma musiquinha para nós já já. Marquito, Virgínia. Heitor, tamo em casa, tamo em casa. Bom dia. Eba. Johnny, colocando aqui uma musiqueta pra gente começar. Aí, bom dia, bom dia. Ei, olá pessoal, bom dia. Começamos aí com um clipe do Ordinários, da época que eu fazia parte do grupo. E é muito bacana rever, fiquei com essa música a noite inteira na cabeça, Maíra. E hoje a gente vai conversar aqui... Ai, meu Deus, peraí, que o vídeo disparou. A gente vai conversar aqui com a Maíra Martins, que é uma idealizadora do Ordinários. Enfim, a gente vai falar disso tudo já já. Esse clipe nós fizemos, não vou me lembrar o ano, a Maíra que vai falar isso tudo pra gente. E foi ela que idealizou essa Kombi, e foi ela que decidiu que era esse o visual que a gente queria pro clipe, e a Maíra foi atrás. Por isso que a gente está aqui com ela hoje, como nossa convidada do Bate-Papo Café Sonoro, que é essa atividade de extensão idealizada pelo grupo de pesquisa Vocalidade e Cena, idealizada agora durante a pandemia, uma forma da gente ter uma janela com os nossos pares, de conversar sobre as nossas pesquisas, e a gente tem convidado amigos e amigas muito queridos que fazem parte da nossa história. O grupo Vocalidade e Cena é formado por César Linelli e Súlian Vieira da UNB, eu, Letícia Carvalho, da Unirio, e o Marcos Chaves, da UFGD. Então eu vou aqui convidando a nossa querida Maíra
enquanto for também vir ela para falar um pouquinho de Maíra Martins. Cadê, gente? Na hora que a gente vai fazer. Ai, Maíra, eu não sou que nem você, assim, que fez 140 mil lives, entendeu? Então, eu ainda Ah, rolo aqui, você sabe disso. É, bom dia! que bom ter você. Obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente. Ah, adorei o convite. Eba, mais uma parceria de vida É, e carreira. Então, vou falar um pouquinho com ela já aqui. Maíra Martins é cantora, regente coral e professora de canto. Mestre em ensino das práticas musicais na Unirio. É pós-graduada em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música. Bacharel em música popular brasileira pela Unirio. Licenciada em música pela Universidade Cândido Mendes e técnica de recuperação motora e terapia através da dança pela Escola Angel Viana. Integra os grupos Ordinários, Cria e Projeto Magu, com os quais viajou por todo o Brasil e também para o exterior. Diversas gravações em álbuns dos grupos e também como cantora solo. Com os CDs A Família, do grupo Cria, e Notável, do grupo Ordinários, recebeu indicações ao Prêmio da Música Brasileira em 2015 e 2018. Um monte de coisa, né, amiga? é. Isso quer dizer que a gente está ficando velha, né? Ai, O Maíra, você já currículo vai começa. aumentando. Velha não, experiente, experiente. É por isso que a gente hoje pode estar aqui falando desse ofício de artista, né? Porque a gente tem algo a dizer aí Isso. com essa nossa caminhada. Então pega leve. É, Bom, a gente está aqui, a Maíra cada encontro desses, né? Como eu estava falando aqui no começo, com uma pessoa querida que tem a ver com as nossas trajetórias, nós os pesquisadores que fazemos parte do grupo. E cada encontro é um, a gente tem uma certa vivência com a pessoa que é convidada. Então, hoje, com a Maíra aqui, me deu vontade de contar um pouco dessa historinha que eu vivi junto e que me fez ver Maíra se transformando nessa empreendedora do Ordinários, como hoje ela é. Né? Eu estou falando do que eu vivi, claro que tem as outras mil coisas que você faz e que você vai dizer aí pra gente. Então eu queria contar essa historinha, que eu entrei no grupo 2014, e aí a Maíra, como idealizadora do grupo, junto com Augusto Ordini, que é o arranjador e diretor musical, eu vi a Maíra buscando pessoas para estarem juntos, fazendo produção, fazendo um gerenciamento de carreira, começando a falar dessas coisas, né? 2014, tá ali. Mas ainda não era também todo esse papo dos seguidores todos que hoje a gente vê como uma grande febre. E algumas pessoas muito bacanas passaram por esse papel, né, Maíra? Eu vi pessoas muito legais passando ali como produtores e produtoras, mas a Maíra sempre sabia muito bem o que ela queria. E ela fazia melhor do que todo mundo. Começou a ficar um contrassenso. E eu sei que a gente, sendo muito amigas, a gente também trocava nesse lugar. Eu falava, Maíra, mas por que você não vai fazer? Faz você. E até que a Maíra foi entendendo que pegar as rédeas daquela. Ela não gosta que eu fale que ela é produtora, ela não gosta que eu fale de produção. E ela vai falar isso. Então, por isso que eu estou medindo as minhas palavras. Mas pegar as rédeas aham. desse gerenciamento, desse pensamento. Então, eu queria que você falasse, assim, eu acompanhei essa mudança, né, essa virada mesmo, e isso, o Ordinários tomou uma outra proporção também, depois que Maíra assumiu essas rédeas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você também fala disso, já que esse termo o programa É, gosta. engraçado, sabe que desde que você me fez o convite, eu tenho pensado muito sobre esse assunto, assim, que eu acho que é um assunto que está muito presente na prática, né, no fazer, mas não tanto no pensamento, né, não tanto na análise exatamente do que está acontecendo, assim, né. Acho que Sim. também é, enfim, não dá tempo também de ficar, né, racionalizando, e é bom também, né, que a gente vai no fluxo, né. Uhum. Mas aí o que eu vim pensando, assim, contando então, resumindo um pouquinho a minha historinha, e a minha historinha até pensando antes, né, pré-ordinários, assim, no momento em que, enfim, essa coisa início de carreira, né, tendo, sempre tive grupo, né, eu tenho essa história no meu sangue, assim, né, vi meu pai tendo grupo desde sempre, né, o Garganta Profunda,
Mas não comecei com grupo, né? Comecei cantando sozinha, enfim. Foi um início meio misto, assim, né? De momentos em que eu resolvia ter um grupo vocal. A Antônia tá aí, Antônia Dordinários. Beijo, bom dia. Aquela desfocada, né? Mas... E eu alternava foco, assim, né? Tipo, eu alternava o foco num grupo, no Cinco a Seco, aí o Cinco a Seco dava uma hibernada, peraí, agora eu vou fazer um CD meu, e não, agora eu vou fazer... Eu ficava alternando focos, assim, alternando entre estar em grupo, estar sozinha, mas sempre gostei muito da coisa do vocal, né? E quando o Ordinários começou assim, o primeiro arranjo, a data, eu só sei porque eu tenho essa memória visual, assim, da data escrita, né, na partitura, dezembro de 2007, foi o primeiro ensaio, o primeiro arranjo, né. Eu virei para o Augusto, assim, nós dois, né, conversando sobre ter um grupo de novo, a gente já tinha tido traumas, inclusive, com o grupo, que grupo é um negócio difícil pra caramba, né, assim, Casamento, conciliar, né, falou, desejos. Maíra e Augusto são um casamento também, né? Então isso tudo é, é Sim, bem tudo isso é junto. E tá tudo isso assim, né? Mas a gente tomou uma decisão, assim, a gente falou, olha, eu falei, eu quero ter um grupo, né? Ele quer ter sempre um grupo também para escrever arranjo, eu quero ter um grupo para cantar. Então a gente não vai ficar mudando de foco. A gente não vai ficar terminando uma coisa para começar outra, assim. Tipo, a gente vai ter uma história, esse grupo vai seguir. Pessoas vão entrar e vão sair, isso é sabido, porque a vida é assim, né? E a gente vai seguindo uma proposta, assim. Eu acho que o que era, o que foi, o que está sendo, a gente foi descobrindo ao caminhar, né? Mas o que a gente sabia é que a gente não queria parar de caminhar, sabe? E isso que você falou, né, de eu ir me tornando uma produtora, assim, eu não gosto desse nome porque é engraçado, eu não me considero realmente uma produtora. O que eu me considero é uma cantora que preciso inventar o meu trabalho porque ninguém me chama para nada, entendeu? essa tua frase. Mas eu tenho isso na minha história. É bastante norteadora, né, Maíra, assim, porque é você assumir que eu vou fazer acontecer aquilo que eu quero. É. Então Eu acho que desde sempre, assim, desde esse momento até desfocado, né, que eu estou brincando, mas desfocado não, mas foi um momento ótimo, né, que eu tive essa experiência de carreira solo, assim, de investir nisso. E eu vi o seguinte, eu decidi ser cantora para cantar o que eu quero cantar. E ninguém vai estar produzindo, estar me chamando para fazer exatamente o que eu quero fazer. Se não for para fazer o que eu quero fazer, assim, se for para vai cantar, por exemplo, eu nunca fui muito de noite. Eu assim, até frequentamos, né, um pouco a Lapa, né, aqueles tempos. Mas eu sempre fui muito mais da noite, eu quero dançar, eu não quero ficar cantando para os outros dançarem, sabe? Então eu sabia qual era, sempre soube qual era a minha onda, não era essa, não era noite, não era baile. Então a minha onda eu tinha que criar, né? Então assim, acho que desde Sim, sempre. Maíra, assim, eu não sei se você, tô falando de amiga aqui, né? Não sei se você sempre soube qual era a sua onda, mas assim, você sabia muito bem o que não era também, né? Eu acho que É, é duas coisas, né? Uma coisa é porque eu me lembro da gente lá, jovenzinha, e a gente conversava, tudo bem, queremos ser cantoras. Mas eu não quero ser uma cantora para cantar para a multidão. A gente tinha essas conversas, às vezes a gente o que eu estou querendo dizer, a gente poderia não saber exatamente o que a gente queria, né? Se a gente fosse olhar o que a gente, os lugares que nós estamos hoje, né? Como escolhas de carreira. é, Talvez não soubesse que a gente estaria aqui. Mas a gente sabia coisas que a gente não queria. E isso também é norteador, né? totalmente, totalmente. E eu acho que, assim, desde muito cedo eu entendi que, já que o que era apresentado não era o que eu queria, né, que eu ia ter que, aí eu não sabia muito bem como, mas inventar o que eu queria, é que eu ia ter que me desdobrar, assim, entre ser cigarra e ser formiga, né? Porque eu acho que a gente vem, assim, historicamente, né, nas gerações dos nossos avós, dos nossos pais, né, assim, até imaginando aqui, no mesmo início falando de MPB, né, assim, o meu lugar é esse, meu lugar é o lugar de cantora popular, né?
Uhum. Então, o início era aquela coisa das gravadoras, né? Surgimento, rádio, você era escolhido, né? A sua voz é muito especial. Você vai ser escolhida e foi gravar na gravadora tal, e vai gravar assim assado. Raramente os cantores, no início, pelo menos das carreiras, tinham escolhas, né? Eles eram escolhidos para fazer determinada coisa, determinado perfil de música, cantar de determinado jeito, né? Isso, quando chegou a nossa vez, já não estava mais assim, né? Então, acho que é isso, assim, eu fico pensando muito nessa coisa de, antes de subir no palco, né, a gente tem que construir o palco. Assim, a nossa geração é essa a realidade para a grande maioria das pessoas, né? Eu acho que, claro, existem aquelas pessoas que estão numa onda mais comercial, que foram escolhidas, né? Enfim, né? Eu nem gosto de falar isso porque eu não gostaria de ser escolhida para nada do que está acontecendo aí. Mas, assim, na mídia mais tradicional, assim, não é a minha praia, sem nenhum preconceito, mas a gente não teve essa colher de chá, que eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu acho O que você, lado ruim, a nossa geração, fala. a gente, vamos entregar aqui que a gente está na faixa dos 40, filho É, de músico que somos, né? Então a gente acompanhou bem de perto essa coisa da indústria fonográfica, né? Dessas escolhas, dessas. é, das possibilidades que você tinha ao decidir ser uma cantora, por exemplo, como era o nosso caso lá na faixa dos 20. É, e aí você está falando da nossa geração, é a geração que tem que construir o palco, né? E a gente está falando aqui também, muitos dos que estão aqui nos assistindo, e são os nossos, e todos do grupo Vocalidade Cena somos professores universitários, então numa geração, em duas gerações ainda mais para frente, né? Então, quer dizer, se você já está falando da nossa geração construir esse palco, né? Como é que a gente fala também para essas novas gerações, né? Para essas que estão vindo agora? E aí você estava falando historicamente, queria que você retomasse um pouquinho, né? Essa coisa de realmente a gente ver que era a indústria fonográfica que decidia, que escolhia, e que as nossas escolhas acabavam passando por aí, né? Eu me lembro de eu muito nova pensando assim, peraí, mas o que eu tenho que escolher cantar mesmo porque é o que vão querer ouvir? É uma inversão, né, do pensamento que me fez escolher é, artista, mas que eu vejo muito em sala de aula também, né, hoje. O que eu tenho que fazer para ter seguidores e para ser chamado para o teste, para, né? Então, a gente pegar um pouquinho quando a gente fala no ofício de artista, né? O que é esse ofício? O que é o dia a dia? O que é o trabalho, né? O da formiga, o lado formiga dessa cigarra. é. Eu lembrei E aí, aqui de duas histórias. Fala, fala. não, eu Esse queria saber, delay, a queria que gente você fica meio. falasse um pouco aquele pensamento que você estava falando, assim, historicamente, a coisa né, do que você viu acontecer e quando que te deu essa virada de se você vê essa virada ou não, que sempre foi natural seu de construir seus palcos. Olha, eu acho que sempre foi. Sempre foi. Eu acho que a diferença que eu vejo em mim, fazendo aqui uma autoanálise, é que eu parei de reclamar. É que eu parei, sabe? Porque desde o início, assim, o primeiro show que eu fiz na vida, sozinha, assim, lançamento de CD, fui eu que fiz, fui eu que fui atrás do figurino, que fiz o cenário, que chamei os músicos, que paguei os músicos, porque tem isso, né? Assim, a carreira solo tem esse detalhe, né? Que o grupo não tem, mas desde sempre foi assim. Então, eu acho que no início eu fazia isso de uma forma mais sofrida, sabe? Como se, caramba, não é possível. Eu tenho que construir, botar cada preguinho ali nesse palco para subir, cara. E eu acho que com o tempo, assim, eu fui entendendo, primeiro, que eu gosto de martelar. Eu não vou reclamar, porque eu gosto. Assim, na verdade, eu gosto disso, de dar aquela ralada, aquela sofrida, né? E que você subir num palco que você própria construiu, tem um outro gosto, porque você conhece cada lugarzinho, você que escolheu ou ajudou a escolher, participou da escolha, né? Porque quando é grupo não é você que escolhe tudo, mas a gente está ali naquele equilíbrio, né, de desejos e possibilidades, mas de ver a delícia também que é isso, assim, poxa, tem um lado bom que é eu ter ali o meu palco para subir do jeito que eu quero,
E tem o perigo, que é assim, na hora de subir no palco, você tá cheio de dor nas costas, de tanto carregar a madeira, sabe? Claro. Eu acho que é disso que eu estou falando quando eu falo, né, que eu acompanhei você assumindo essas rédeas lá no grupo, quando eu estava no grupo e o clipe da Kombi é um exemplo disso, né? Porque eu me lembro da ideia e da Maíra falar, eu acho que tinha que ter uma Kombi, desde a Maíra falar. E aí tem a ver com o Não, bichinho lá. Tita, você tá Não, errada. Não. Sabe que essa história foi uma história que eu lembrei hoje, assim, pensando na nossa conversa, né? já é a minha Que eu ideia, fiquei pensando assim, é o que ficou para mim. já é. Que pensando nessa coisa até de ser uma, não sei se produtora é a palavra, talvez é uma promotora, né? Assim, uma pessoa que promove o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, nessa reunião que a gente estava no escritório aqui, como é que vai ser o clipe? Acabou que a ideia da capa do CD surgiu do clipe, né? Foi o contrário, né? Tá? A ideia foi da Luísa. A gente falando alguma coisa em movimento e tal, talvez um barco, acho que já tinha ideia do barco, que depois a gente usou, um Fusca, uma Kombi, cara, uma Kombi. Aí eu, cara, uma Kombi. Como é que eu vou arranjar uma Kombi? Quer dizer, o que que eu fiz? Eu arranjei a Kombi, Sim, né? Mas a ideia... e a Maíra, para mim, é a ideia da Kombi. A ideia da Kombi, a Maíra, no dia seguinte, já entendeu todas as Kombis do Rio de Janeiro, né? E o que é possível, qual a Kombi, Quanto era? quanto era. E aqui tinha cortina, aqui não tinha cortina, a vermelha, a verde, a amarela. Então, e isso, o que eu acho que hoje é legal da gente tentar entrar, é que isso não é a carreira, o pensamento artístico, o que o Ordinários vai cantar e um pensamento da produtora, realizadora que vai fazer acontecer. Essas coisas estão juntas, ao mesmo tempo que vem o repertório, aquele, né, a direção de arte, tudo que envolve a concepção do trabalho, né? E a gente está falando aí do Rio de Choro, né? Do CD do Ordinário Rio de Choro, vem junto com esse seu trabalho. E é isso, e é você, a virada do, em vez de reclamar, de martelar, eu vou ver como é bom eu estar nas rédeas disso aqui, eu ter decidido qual era a Kombi. Decidido não, porque era sempre muito democrático, eu não posso falar disso. É. Mas eu ter ido atrás e eu saber que, puxa, fiz aí o movimento que precisava para a coisa acontecer, né? É que é a mesma coisa. Eu acho que a gente ainda vem com esse pensamento artístico separado do fazer, como se também fosse quase um demérito, né, Maíra? Você não acha? É, é. Faz um demérito você ter que botar a mão na massa, né? E que Nesse lugar, né? retomando um pouco aquela sua, o seu percurso histórico, né, que você vinha falando das gravadoras, né, das grandes corporações que escolhiam e tal, tem uma coisa dos modos de fazer que eram concentrados, né, na indústria, É, né? Então não é. existe, a gente está falando aqui da música, mas a gente pode pensar a mesma coisa também com televisão, com cinema, com os estúdios de atuação que É. gravar era num estúdio e quem tinha os estúdios eram as gravadoras. E ao longo do tempo a gente vem vendo essa democratização do fazer, né? Porque hoje com um pequeno dispositivo, e a quarentena veio mostrar isso mais ainda, né? Quantas produções É. em casa, né? Inclusive de pessoas que estão aí super conhecidas fazendo suas próprias filmagens, suas próprias produções. E aí, quer dizer, com a democratização desse fazer, da tecnologia, por que que ainda fica esse pensamento de que ainda está fora a decisão do que fazer, né? Que chave é essa que a gente também não vira ainda? Que ainda há esse lugar da reclamação também. Mas eu acho que tem também, assim, são várias variáveis, né, aí nessa equação, né? Tem uma questão também que é assim, como viabilizar. Isso é uma coisa que é difícil mesmo de você entender, assim, como é que eu vou viabilizar isso? Tive uma ideia de uma Kombi. Tá, primeiro, vou arranjar a Kombi. Onde tem a Kombi? Quem é que tem a Kombi? Quanto é a Kombi? Ele aluga quanto tempo? Esse tempo dá para fazer um vídeo, Ana? E tem uma questão que é a questão financeira, que é primordial. E Claro. é um saco ter que pensar nisso, mas que existe, assim, né?
Eu acho que também, assim, parte do pulo do gato ali do Ordinários, né, foi a gente entender essa nova forma de trabalhar, que era pedir ajuda dos fãs. Quer dizer, nesse momento a gente já tinha fãs, né? Já tinha pessoas que ouviam a gente chegar no público, né? Primeira coisa. Também não adianta gravar e ninguém ouvir. Né? Claro. Então a gente já tinha ultrapassado essa barreira aí aos trancos e barrancos, Mas assim, contando centavo. Maíra, mas aí também, né? Aos trancos e barrancos, como? Com as redes sociais, com algo que você fazia em casa, sem saber que você estava fazendo isso também, porque eu me lembro, né, dessa etapa, assim, porque você já falava E disso. sem saber fazer. E sem saber fazer. Isso eu acho que é uma coisa importante, falando para os jovens aí que estão nos ouvindo, né? Eu me lembro, por exemplo, assim, de várias situações em que eu chego na hora de cantar, por exemplo, de gravar uma música, de subir no palco, né? E me dá uma sensação muito doida, que é assim, ufa, isso eu sei fazer. Eu me preparei para ser cantora. Eu não me preparei para fazer marketing digital, entendeu? Não me preparei para editar vídeo, não me preparei para fazer nada disso do que eu faço, assim. Então, a sensação que eu tenho é isso. Eu me preparei e eu nasci para ser, uma coisa bem romântica, assim. Mas, né, desde que eu me entendo por gente, eu sou cantora, eu canto, essa é a minha forma de expressão. Não sou nem tanto de falar, sou muito tímida. Então, sempre foi muito claro que esse era o meu lugar no mundo, assim, disso, de cantar, né? Agora, o resto foi chegando para ajudar a cantora a existir, né? Então, acho que tem essa. É não ter medo também, né, Maíra? Quando você fala assim, eu sem saber fazer. Sem saber fazer, se você não sabia, eu era a que reclamava da Maíra fazer. Assim, eu achava, quando a Maíra pedia videozinho todo que eu ainda era a chata do grupo, que achava chato fazer um videozinho. Mas você já tinha esse pensamento, quer dizer, você já entendia dentro de você isso de eu preciso chegar no público. E sempre nesse pensamento de que o que eu quero é fazer acontecer. Eu não quero chegar no público para ter mais seguidores. Acho que aí é que a gente também chega, né, onde nos interessa aqui do ofício de artista. Eu preciso chegar ao público para eu poder ter gente que quer me assistir, e que depois, na hora de alugar a Kombi, vai ter lá o financiamento coletivo, na hora de fazer o CD. Então, assim, é toda uma construção em prol desse palco, né? E não são coisas É, separadas. Então tá, o marketing digital, vou ganhar seguidores, vou... Né? E que isso tudo como pensamento de carreira, né, Maíra? Quando você fala, não sei fazer e mesmo assim eu fazia. Sim, você entendeu que aquilo era o trabalho também. E é mentira que você não sabe fazer, que você sempre fez muito bem. Podia ser um pouco mais custoso para você, mas você sempre fez isso muito bem, né? E hoje, como é que você se define, Maíra? Em relação aos grupos, hoje, em há específico? ordinários, né? Porque eu também, esse lugar que eu estou no Ordinários, eu não estou em outros trabalhos, né? No lugar no Ordinários, eu me defino como gerente. Olha esse nome horrível, né? Mas é um gerenciamento de tudo que está acontecendo, das produções, né? Mas a gente trabalha sim com produtores. Isso é uma coisa que eu acho que a gente conseguiu chegar, e para mim, assim, eu consegui chegar num lugar que é mais confortável. Então, por exemplo, tem um edital. Quando é um edital simples, às vezes até eu vou, mas quando é um edital mais complexo, a gente tem uma rede de produtores com os quais a gente trabalha, produtores parceiros, né? Então, e isso acontece com outras coisas também, por exemplo, design. Quando é um design simples, eu uso lá o Canva e faço, entendeu? Letícia Tui que me ensinou, aliás, e ela é mestra nessas coisas. Então, vídeos simples eu edito, mas quando é um negócio que eu não sei fazer, delegar, eu acho também uma coisa muito importante, né? Assim, isso aqui, eu vou até ali eu não sei, não sou boa de planilha, não sou. Então, por isso que eu não posso dar coach de produção cultural, entendeu? Porque imagina, o que eu vou falar é assim, Lugar siga a muito, sua paixão. é muito. É bonito, o Heitor está falando aqui, muitas vezes a gente acaba aprendendo a fazer fazendo. Heitor Mota, que é É, um aluno que também tem uma história com a produção muito bacana.
e esse lugar de pensar a produção como parte do fazer artístico, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. E aí, Maíra, quando você fala em delegar, é, é claro que é muito importante, mas, no entanto, você está delegando porque você sabe que aquilo ali precisa ser feito naquele momentinho ali. E quando você fala que é gerente, né, é como esse pensamento de gerenciar mesmo um projeto artístico da pessoa que está envolvida. Então, assim, é muito bonito ver você falar, porque você é uma artista falando disso, né? Você não é uma pessoa Uhum. que está de fora, mesmo que esteja perto, mas você é artista, você É, é, nunca deixou de ser artista, porque às vezes a gente vê pessoas que saem desse lugar do artista que está no palco para virar só. E tudo bem também, a gente vai entendendo as nossas ondas aí ao longo da carreira, né? é. Mas você saber de tudo que envolve aquela Kombi e você talvez Aham. é, delegar uma ou outra função a quem você sabe que vai fazer melhor que você aquilo ali. Mas você não deixa de ter um pensamento que gerencia tudo aquilo. E você falar que o termo gerente é ruim, acho que a gente não tem esses termos, né? A gente está conhecendo, você É. não acha? Não, e aí é isso, inventando e aprendendo, fazendo, né? Mas um exemplo muito bom assim que eu tenho para te dar, que eu vou te falar coisas que você nem sabe, que Ai, dizem meu Deus. respeito a você, Diz respeito a que mim? é assim, dizem respeito também a você, que é o seguinte, eu fiquei pensando aqui um momento, essa coisa do gerenciamento, né? Que é um gerenciamento da produção, é um gerenciamento do dinheiro, é um gerenciamento, eu vou depositar na conta de fulano, vou cobrar. Minha vida é cobrar, gente. É um negócio muito louco. Assim, às vezes me dá uma angústia, que eu fico, e aí, já foi? É para dia tal, o design é para dia tal. Ah. Mas tem um gerenciamento também que é muito mais sutil e difícil de ser feito, assim, mas que eu acho que eu tenho aprendido, assim, eu me sinto muito melhor hoje em dia do que eu era, assim, e é difícil mesmo, que é um gerenciamento artístico. Então, um exemplo assim que eu dou, que eu pensei, de um momento em que isso foi muito feliz, assim, para mim. Foi muito bem feito e que eu me senti assim, caramba, é isso que é estar num grupo, isso que é liderar um grupo, né? Liderar nessa parte, né? Porque a liderança musical é claramente do Augusto, né? No caso do Ordinários, mas foi a produção do Notável, que é esse CDzinho ó, que vocês estão vendo aqui na parede. O Notável, ele começa assim, de uma ideia, né, que era uma ideia que eu tinha já há mais de 10, 15 anos antes dele acontecer. Eu tinha uma pasta no meu computador escrito Carmen Miranda, onde eu colocava lá textos e música. Eu sabia que algum dia na vida eu ia fazer alguma coisa, eu não sabia o que de Carmen Miranda. Né? Foi construindo aquilo, a gente falava, vamos fazendo ordinários, vamos. O nome, quem sugeriu foi você. Lembra? Lembro. A princípio, eu não me apaixonei pelo nome. Hoje em dia, eu acho ele genial. Ordinários Notável, isso é genial. E ele foi todo assim, toda a construção do repertório, dos arranjos, assim, a forma como as pessoas foram entrando nessa produção. Um exemplo é o próprio CD físico. O CD físico tem a história que é o seguinte, a contracapa foi uma ideia da Rebeca. Rebeca que entrou no seu lugar, né? Rebeca, um dia a gente no avião, a gente conversando sobre o Tropicália, de onde vinha a Tropicália, nananã, a Tropicália vem daqui, Tropicália, Carmen Miranda, Dadá. Ela falou, eu acho que o Notável tinha que ter alguma coisa de Tropicália. A gente podia fazer aquela foto da Tropicália, aquela foto clássica, né, que tem os quadros, né? E aí, boa ideia. Aí a Kombi. Cara, peraí, a Rebeca deu uma ideia, porque também eu tenho que me enamorar da ideia, porque se eu não me enamorar da ideia, não vai acontecer, porque quem aluga a Kombi sou eu, né? Então arranjei, cara, isso. Então a foto vai ser assim, o cenário vai ser ali, a roupa vai ser não, o quadro, quem vai estar no quadro? Tem que ter alguém no quadro para né, identificar a Tropicália. Fizemos a foto que virou da contracapa. A capa foi o Fabiano. O Fabiano desenhou a capa. Aliás, uma coisa que a gente fica com pena de não ter guardado, porque ele desenha mal, assim, que nem eu, desenha boneca de palitinho. Só que ele fez assim, eu acho que a capa podia ser assim, ó. Ele fez um rabisco. Aí, cara, esse rabisco está muito interessante. Aí a gente, pô, vamos chamar um designer para produzir esse rabisco aqui. Aí chamamos o Daniel Inhata, ele virou um negócio sensacional, né? Imagina, Daniel Inhata, qualquer coisa que ele faz.
Mas então foi, acho que eu me senti muito feliz, assim, de fazer um produto que era minha produção, meu gerenciamento, né, mas que era nosso, assim, que era de todo mundo, sabe? E que eu soube equilibrar, né, dosar, assim, o que eu ia pegar de cada um, de cada ideia, e o Augusto fazendo isso musicalmente também. Mas isso, quando a gente fala de grupo, é uma coisa super difícil, né? De você chegar, assim, de agradar a todos. Ops, difícil. Enfim, vamos deixar esse papo para para outro momento. Não, mas, por exemplo, você falou desse lugar que eu tô, né? O lugar que eu tô no Ordinários, por exemplo, não é o lugar que eu tô no CRIA, que é o meu outro grupo, né? Então, eu acho que também é muito gostoso para mim estar num grupo em que eu vou ser aquela que um dia eu falo 15 ideias. Tem um dia que eu falo uma ideia que o Vinícius fala, gostei, vai lá e faz. Porque é bom também você, né, tipo, subir num palco que já está montado de vez em quando, se ele te agrada. Eu acho que também tem E isso, né? a gente entra aí numa questão, né, Maíra, que eu acho que é bacana para gente pensar juntas, que na verdade é isso, você está contando aí tantas histórias e trajetórias de como você foi ocupando esses lugares de gerenciamento, de pensamento. E a Francesca Della Monica, que é uma. Vou mudar o rumo aqui do que eu ia falar. A Francesca Della Monica, que é uma super pesquisadora de voz, né, cantora, e hoje é uma das pessoas bem importantes assim da voz no teatro. A Francesca diz que sobre a técnica vocal, a gente primeiro tem que saber o que a gente está procurando. A gente tem que saber fazer as perguntas. E aí, te escutando, né, eu acho que a gente pode levar esse pensamento também para o ofício de artista, né? A gente encontrar as perguntas que nos movem. E encontrar as perguntas que nos movem não tem uma resposta certa. E nem para as perguntas que nos movem há respostas certas. Então, acho que quando a gente te ouve, tem uma coisa de entender no seu caminho quais foram as suas perguntas, né? E quais foram as respostas que você encontrou. Porque aí eu entendo aí na tua fala até onde também vão as concessões ao longo da carreira, né? Que não é que a gente não precise fazer, as contas estão batendo todo mês e a gente precisa pagar as contas. Então a gente falar também de idealizar um projeto que tem a ver com a sua verdade artística, com o desejo que te fez querer ser artista. É lindo, mas às vezes o retorno é muito longo prazo, né? E eu acho que é isso que você está falando, não perder de vista, e eu acompanho essa história de perto, não perder de vista, esses frutos vêm. Mas tem outras coisas, outros caminhos que às vezes você vai tomando ao longo também da sua carreira, que às vezes você precisa, sim, naquele momento você resolveu ter um filho, né? Sabemos bem disso. E Ah, é. vamos ter uma certa estabilidade. Será que é o momento de continuar com esse sonho? Enfim, são perguntas que a gente vai se fazendo ao longo, né? E que as respostas talvez também vão mudando um pouco. Então, se eu for falar, por exemplo, da minha trajetória, né? Dar aula de canto foi uma das respostas que eu encontrei para a pergunta que você mesma falou. Eu quero ser cantora, e aí? Como é que eu faço isso acontecer? Ok, então eu vou ter meu projeto artístico e vou dar aula de canto para que isso me gere uma renda em que eu possa investir no meu sonho de ser a cantora. Isso eu estou falando lá 20 anos atrás. E ao longo da trajetória eu fui percebendo que esse dar aula de canto foi me fazendo a artista que eu sou hoje, que é talvez mais pesquisadora até, é minha relação com o palco. Você sabe disso, eu sou a pessoa que não preciso do palco o tempo todo, adoro descansar do palco, assim, mas também quando eu vou subir, adoro subir. Então, assim, mas como eu fui entendendo as perguntas e as respostas ao longo da caminhada. Então, você acha que tem a ver com isso? Com encontrar as suas perguntas, encontrar as suas respostas, também do que você não quer fazer, como eu já falei anteriormente, e entender que elas também vão mudando ao longo do caminho. É. E eu acho que tem a ver também com selecionar, né? Selecionar quais são os palcos que você quer montar, assim, né? Quais são as pedras que você quer carregar, né? Porque eu acho que a gente mais nova, assim, 20 anos atrás, nessa época, é muito
parece possível você, de repente, fazer 8 projetos ao mesmo tempo. E, né, atira aqui, atira ali. E é normal, eu acho que é saudável também, porque a gente ainda está se descobrindo, né? Mas eu acho que uma das perguntas que vieram assim ao longo desses anos assim é tipo essa coisa do foco, no que eu quero focar, o que eu imagino que isso possa render de frutos. E são frutos às vezes que não são óbvios, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu entendi é assim, eu vou focar em uma coisa, eu vou focar no nome Ordinários. Essa é a parada. Eu sei que isso significa que eu não vou ter a carreira solo que um dia eu imaginei. Eu sei que isso significa abrir mão de algumas coisas, assim. Agora, eu sei que isso significa também que eu vou ser mais vista do que eu seria se eu estivesse em carreira solo. Né? Porque eu acho que ali eu consegui um lugar que é especial, que é mais visto do que mais uma cantora cantando. Lembro de você falando isso. Mais uma cantora cantando música nova, fazendo show no mesmo lugar que todo mundo faz, assim, né? Então é você escolher as suas batalhas, né? E você lidar com o fato de que o dia tem 24 horas e você precisa dormir, comer, ficar com seu filho, nananã. Então, no que você vai focar quando você estiver trabalhando? Eu acho que vai muito por aí, assim. Eu acho que a minha resposta foi muito essa, assim. É uma decisão, é uma escolha. E também, assim, focar no que é possível. E eu acho que isso nunca foi uma grande questão para mim, não. Mas acho que hoje eu tenho mais clareza disso, sabe? Que assim, vamos ter um monte de ideia? Vamos. Eu sou aquela pessoa que fala assim, que ideia ótima, mas como é que vai ser feito, assim? Exatamente, você imagina que vai ser feito como? Vai ser pago como? Vai falar com quem? Então, assim, eu acho que o possível não é o idealizado, né? E muitas vezes o possível fica até mais interessante do que a gente imaginou, aquela coisa que não era possível, né? E mais, assim, eu acho... Porque para mim você é a pessoa que sempre realizou o impossível, entendeu? Não, para você ter uma ideia, nesse momento a gente está com... É sempre uma gincana, Tita. Eu acho que a vida é uma gincana, a vida artística. Você tem, ó, te dou aqui, isso aqui. Você tem, né, X voz ali, você tem esses recursos vocais, você tem essas pessoas, você tem R$ 300, faz um negócio aí. Peraí, como é que eu dou conta de fazer? Então, agora a gente está com financiamento coletivo recorrente, né? O Ordinário, desde o ano passado, a gente está agora há 1 ano e meio com uma rede, uma coisa maravilhosa, incrível, que eu agradeço todo dia a cada um dos benfeitores que estão com a gente, que passaram por lá, que financiam produções mensais, né? Então, todo mês é uma gincaninha, assim, a gente não tem uma verba, né, incrível, a gente tem uma verba, aquela mínima ali para você pagar um estúdio, pagar um designer, tem um cachezinho para cada um, e não. Agora a meta aumentou, agora conseguimos a primeira meta, a segunda é um vídeo. Peraí, é um vídeo, aumentou a produção, só que aumentou só mais X reais, assim, você não vai pagar alguém para editar um vídeo, ainda não tem dinheiro para isso. Então a gincana agora peraí, olha só, a gincana envolve a pandemia. Sim. Envolve o fato de que não estamos todos juntos. Então somos 7 pessoas que gravamos um single e um vídeo por mês, cada um na sua casa, sem ensaiar. Uou. Então, assim, desde março, abril, né, na verdade, março a gente acho que chegou a gravar em estúdio, eu e o Augusto pegamos, a gente tem lá a música escolhida, né, os benfeitores que escolhem, parte da gincana, a gente não escolhe a música. Vamos lá, tá legal. O negócio é emoção, porque se não tiver emoção não tem graça. Aí escolheu a música, Augusto escreve o arranjo, a gente grava todas as vozes, que é para mandar para cada um gravar a sua, tendo a base de todo mundo ao mesmo tempo. Gravou, juntou, mixou. Agora, nesse momento, a gente está imaginando aqui, como é que pode ser um vídeo disso? Cada um na sua casa. Como é que vai ser? Vão ser 1000 vídeos, cada um na sua casa, no quadradinho? Não. A gente tem que inventar uma forma disso ficar mais interessante, né? Então, eu acho que, assim, se você não gostar da gincana, fica muito difícil, porque o artista independente, né, que não é rico, né, porque isso também poderia fazer toda a diferença. Mas vamos lá. Inclusive, gosto aqui, ó, da nossa rádio. Não, inclusive, né, nessa questão mesmo da produção da pandemia, olha só que loucura, né? Ontem, conversando com uma amiga que trabalha com cinema,
E ela estava falando da dificuldade que está sendo agora, especificamente, para as produções de baixo orçamento, né? Ela falou assim, as produções Netflix, eles têm, de repente, uma verba para fazer teste na equipe inteira, aluga uma casa isolada e fica lá isolado, tempo X, gravando a série, nananã, e a série vai rolar e vai acontecer, e ninguém vai reparar que foi gravada de uma forma diferente. Isso é possível quando você tem recursos para isso, né? Agora ela falou, e baixo orçamento faz o quê? Então, Se né, o reinventa. Ordinários agora se reinventa. A gente está passando como grupo o que quase todos os corais do mundo, e grupos vocais e bandas estão passando, né? Assim, a gente não tem nenhuma previsão de poder se encontrar, né, de poder ensaiar. Então, até recentemente teve um convite para a gente fazer um show num palco, num teatro, online. Falei, não tem como a gente aceitar, porque mesmo que a gente conseguisse, né, se sentir confortável para estarmos os 7 juntos, né, vamos ficar isolados, né, tantos dias sem sair de casa e nos encontrar. A gente tem que ensaiar. Sim. Então, é inviável, assim. Então, a vida do artista independente é uma grande gincana, assim, se ela for legal, se ela for gostosa. E que ela vai ser legal também, né, Maíra? Assim, se você resolver É, que você vai curtir, que você vai parar de reclamar, de martelar e fazer cada passo que tem que fazer. Bom, esse tempo é. da live voa, né? A gente tem que começar a se encaminhar aí para um final. Eu não queria deixar a gente terminar sem contar que quando, né, a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu falando de produção, e você não queria falar de produção, e você fala, ai meu Deus, mas quando me chamam para falar de produção, eu já penso que vão querer que eu dê um coach de produção e tal. E aí eu vou te pedir isso, né? Que você Ai, meu Deus. falou. E que é lindo, porque é você falando como coach de produção é um artista falando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse pensamento, né? O que que você é, pensa para o jovem que está olhando para a sua carreira aí. O que que eu faço? Como eu faço? Onde eu invisto? Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa aí para essa galera. Eu acho que o meu pensamento, o meu coach, não seria nada técnico, assim, nenhuma receita de bolo, né? Que são tão vendidas por aí atualmente, né? É aquele artista que não faz sucesso ensinando você como fazer sucesso, né? Enfim. Mas eu acho que o que eu diria assim, é que é um trabalho de formiguinha e é um trabalho diário. E é um trabalho constante. Assim, então, é escolher as suas batalhas, é experimentar um pouquinho, sim, que com, né, 18, 20 aninhos, nananã, chegando nos 30, talvez a gente vai, né, meio que experimentando ali. Cada um tem seu tempo, né? Tô brincando, mas a gente tem o tempo de experimentar, mas tem uma hora que eu acho legal, assim, focar em uma, duas. Né? A gente não vai conseguir montar 8 palcos. Você não vai conseguir chegar ao final e eles vão ficar capengas, né? Então, assim, definir qual é a meta ali, aquele alvo, né? E seguir nele. E com essa calma de saber que a carreira é uma coisa que acontece a longo prazo. E que o artista é muito diferente da celebridade. A gente não está, como artista, eu acho, eu entendo assim, a gente não está preocupado, né? A preocupação não pode ser o número de seguidores. Assim, a minha preocupação só é o número de seguidores porque eu imagino que essas pessoas vão estar no meu show, que essas pessoas vão ouvir o meu disco, mas não pode ser uma coisa, um fim, né? Pensando aqui em Instagram, né, em rede social, não é um fim nisso, assim, não é vou ficar famoso, vou mostrar minha carinha e mais gente vai me conhecer. Dane-se, meu interesse não é esse, o interesse é se isso me ajudar a viabilizar o que eu quero produzir, maravilha. Mas eu acho que o que eu diria para esses jovens artistas é, primeiro, uma coisa, aliás, não é uma frase, não, mas uma fala que eu me lembro de um livro do Rio, que é aquele Cartas a um Jovem Poeta, e tem uma hora, assim, isso me marcou, assim, que ele fala, pensa bem, se tem alguma outra coisa que você imagina de fazer na vida, né, e que você seria feliz fazendo, esquece esse negócio de arte, dá muito trabalho. Então, assim, se é a sua única opção, que é o meu caso, assim, se eu não cantar, eu não sou eu.
Então eu não tenho opção. Então vamos lá, o que tem que fazer? Tem que trabalhar todo dia? Tem que virar formiguinha? Então tem. Vamos encarar, vamos parar de reclamar, fazer isso ser da forma mais leve possível, saber delegar, saber dividir. São coisas que não adianta também falar, são coisas que a gente tem que aprender fazendo, né? Sim, mas é lindo também o que você contou ontem para mim, a história do Nelson Freire. Ah, é. A história do Nelson Freire, que eu ouvi outro dia numa entrevista ele falando que ele sai do concerto, né? Aí para receber o público e vem uma senhora falar com ele, nossa, eu toco piano também, igual você, tão lindo te ver tocar, mas você toca, né? É um outro nível. Eu daria minha vida para tocar igual a você. E que ele vira e responde, pois eu dei. Então, assim, qual é o segredo? O segredo é dar a sua vida para isso, assim, eu não posso dizer mais do que isso. Tem que ter muita paixão, tem que gostar muito de cantar, no meu caso, né? Gostar muito de cantar, de fazer, e tem que gostar da gincana também, porque senão vira um martírio. Eu acho que é isso. Como tornar. O Oi? segredo é trabalho, né? O segredo é trabalho. É, É trabalho, é trabalho. é experimentar, é o que você faz. E eu acho que é isso, é entender que não tem a resposta certa, não tem as perguntas certas, e acho que, puxa, seria tão mais fácil dar uma receita, né? É. Receber uma receita, né? Ó, vai por aqui que, ó, não tem erro, mas Não, é aquela coisa, ó, você posta quinta-feira, lembra? Posta quinta-feira, meio-dia, que ó, vai dar certo. Não vai. É uma coisa muito louca também, com o negócio do Ordinários, assim, desses anos, né? Já produziu 1 milhão de vídeos, como você sabe. E aí a gente produz, de vez em quando, um vídeo, assim, que dá muito certo, viraliza. Aí você, viralizou, peraí, quais são os elementos que esse vídeo tem? Ele tem uma música animada, ou ele tem um cenário assim, assado, um figurino. Então, vamos fazer outro desse? Vamos. Não dá certo. Não vai viralizar é outra coisa. Então, assim, se você ficar nessa angústia de que você tem que seguir algum caminho que você acha que tem que dar certo, você vai se frustrar. Porque na vida não é assim, na rede social não é assim, e na vida não é assim. ai, é muito É, lindo ouvir a Ira falar isso, falar sobre os seguidores, falar sobre a mídia social, porque ela faz isso muito bem, gente. Para quem ainda não segue Maíra Ordinários, siga. Eu queria também que você terminasse dando um pouco esses caminhos aí para as pessoas que estão assistindo aqui que ainda não seguem. Mas Maíra faz isso lindamente e ó, há muito tempo, quando ainda não havia esses não gráficos. existia nem computador. Ai, meu Deus, Maíra, você entrega cada coisa. Mas, ó, Mas, ó, ainda era Facebook, nem era o Instagram. é, Assim, não, ainda era Orkut. a parte que eu peguei, Maíra, só você. MySpace. Não, mas eu vou contar antes uma coisa que eu ia falar, mas eu parei no meio da história, que você não sabe. Ah, Essa coisa das ideias, né? Que eu acho que uma outra coisa que eu diria para esses jovens artistas também é assim, as ideias, as boas ideias, eu acho que elas têm que ser guardadas num espacinho dentro do coração. Assim, quando elas não podem ser viabilizadas agora, isso é uma coisa que eu penso muito. Assim, eu tenho uma ideia de uns 4 CDs diferentes que eu sei que um dia eu vou fazer. Eu não sei como, eu não sei com quem. E tudo que eu já fiz foi assim, teve um período de gestação grande, né? Teve uma vez que você comentou numa reunião, ai, que meu Deus, você lá vem. falou assim, sabe como é que eu imagino o Notável começando? Acho que você vai lembrar disso. Imagino assim, a voz da Carmen Miranda. Então a cortina abre e tá a voz da Carmen Miranda cantando alguma música. E de repente essa música vai se transformando e a gente vai entrando e vai virando o arranjo e a Carmen Miranda sai. Sabe como é que o Notável começou? Ah. Assim. Ah. Então é isso, assim, é guardar aquela ideia, peraí, isso não é para agora, mas quando chegou a hora, cara, peraí, isso é viável? Vamos ver. É viável, é possível. É possível e é genial, vamos embora. Que lindo. É isso aí. Maíra, então dá os caminhos aí para o pessoal seguir Ordinário, seguir você. Enquanto isso, eu vou arrumando aqui para a gente anunciar o encontro da próxima semana. Então, ó, o Ordinário está em todas as redes, está no MySpace, no Orkut, mentira.
Tá no Instagram, tá no Facebook, no YouTube, é Ordinários, com US, vocal. E Estamos Maíra, com a campanha de financiamento coletivo, também lá no benfeitoria.com/ordinários, para quem quiser conhecer. E eu sou Maíra Martins, está aqui no Instagram, Maíra Martins, cantora. eu te agradeço imensamente, minha amiga querida, por esse encontro aqui, que acaba nos fazendo nos encontrar aí de outras formas. Um prazer enorme ter você, que conversa deliciosa. Admiro muito todo esse seu empreendedorismo, embora você não goste dessa palavra, assim como admiro essa artista incrível que você é, e ter estado ao seu lado aí em todo todo não, em uma parte desse momento, foi muito bacana e é um momento muito gostoso de recordação. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a Tita, para quem não sabe, é a pessoa que eu mais cito na vida. Como Ah, diz é? a Tita? Mas por quê? Porque você fala várias coisas que eu guardo. Ó. Tem isso também. A gente tem que saber pescar aquelas coisas que a gente gosta. Meu Deus, Tem eu um livro até, vou tem tentar um livro saber. chamado Roube como Artista, né? Um livro meio autoajuda, super legal, assim, Roube como Artista. Eu roubo várias ideias suas. Eu falo que foi você. Mas Olha, assim, não sei disso, garota. Preciso saber o que que você anda. falo várias, como diz uma amiga minha, às vezes a pessoa não te conhece, fala, como diz uma amiga minha, Ah, entendeu? Então você é essa minha amiga do coração. eu cito você quando você diz que, falando de mim, você fala assim: a Tita é minha amiga que diz a verdade, aquela que não faz brinco, É, né? Que fala sobre a é matéria. verdade. Isso é um outro assunto. Eu vou virar a câmera aqui É. para anunciar a próxima semana. Ai, meu Deus, tudo torto. Então, o grupo de pesquisa Vocalidade Cena. Esse é o nosso projeto Bate-Papo Café Sonoro, são os perfis aí dos pesquisadores. E na semana que vem, olha aí, eu vou ter que chegar aí um pouquinho mais para trás, teremos o César Linelli conversando com o Fernando Gutierrez sobre vozes animadas. Então, não percam. Tá acabando essa temporada, que é a nossa segunda temporada, e vamos ver o que que vem aí pela frente, né? Ainda temos ficar em casa, ainda temos que ficar em isolamento. Então, essa aqui é a janela que a gente tem para trocar. Eu te agradeço muito, minha amiga querida, e que a gente continue É, trocando aí pela vida. Fofocas e com histórias, certeza, né? Um com beijo certeza. a todos e todas que nos assistiram. E esse vídeo vai para o YouTube, no canal do Vocalidade Cena. Hoje de tarde já está lá. Beijo, Maíra. Obrigada. Beijo.